Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. Convidamos a se inscrever no canal, clicar o seu joinha e a conhecer as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando especialmente em todos vocês. Estamos abordando os profetas menores nos últimos capítulos desta série, que intitulamos de A Aventura do Antigo Testamento. Nela, procuramos entender como a Sagrada Escritura revela o plano de salvação de Deus para a humanidade, desdobrado na história e nas reflexões do povo bíblico. Recordamos que esses profetas são chamados menores porque toda a sua composição é muito inferior em número de palavras do que a de um só dos profetas maiores da tradição judaica. Hoje olharemos para o profeta Miqueias, cujo livro consiste de oráculos proféticos e nenhuma narrativa. É um livro sem muita estrutura. Miqueias foi mencionado por Jeremias, quando Jeremias recorda que ainda nos seus dias, Miqueias de Morete era lembrado por ter conduzido uma reforma religiosa durante o reinado de Ezequias, entre 715 e 686 a.C. O próprio Miqueias data o seu ministério entre os reinos de reis judeus Joatão, Acás e Ezequias. Ele foi contemporâneo de Isaías, e os dois livros têm alguma semelhança de linguagem, perspectiva, especialmente a restauração de Sião, em Isaías 2 e Miqueias 4, além de algumas referências históricas. Miqueias reprova costumes de Israel, como o abuso dos pobres pela elite, a corrupção entre as lideranças das diversas classes e uma prática falsa ou hipócrita do culto. Os estudiosos costumam reconhecer 3 ciclos proféticos no livro de Miqueias, que se movem de profecias de julgamento para as de salvação, usualmente com uma lamentação entre elas. No primeiro ciclo, o oráculo é de julgamento de Jerusalém e da Samaria, uma lamentação pela destruição das cidades, que ocorrerá na invasão assíria, e a reunião de Israel sob a guia do seu rei e pastor. No segundo ciclo, o oráculo é de julgamento dos líderes de Israel, sejam governantes, como os príncipes e sacerdotes, sejam profetas, que optaram pelo mal, a propina, a extorsão, o derramamento de sangue. Há 2 profecias de salvação. Primeiro, Sião será exaltada sobre todos os montes, em dias que virão, e aqueles que formam um resto de Israel, que não se corromperam, serão reunidos. Depois temos o contraste entre o agora e o ainda não. Agora, a filha de Sião está sitiada. No futuro, o rei e pastor da dinastia de Davi levantará de Belém, libertará o povo da Assíria e guiará os remanescentes de Israel. No terceiro ciclo, há uma profecia nos moldes de um processo judicial do Senhor contra Israel, seu povo. Uma acusação que inclui a opressão dos pobres, os falsos testemunhos, a violência praticada. A seguir, um pedido de acordo que Israel faz para sua libertação. Então, a continuação do processo, com a sentença pela destruição e pela fome contra Israel. O profeta usa termos jurídicos como testemunho, justiça, causa, acordo, julgamento, perdão. Lamenta a maldade do seu tempo. Então, uma Jerusalém personificada reza um salmo de confiança na salvação do Senhor. A perspectiva teológica de Miqueias é baseada na firme aliança de Deus com Israel, feita através de Abraão, com a promessa de uma descendência infinita, como as areias da praia e as estrelas do céu. Também com a aliança feita através de Moisés, com suas leis contra a idolatria e o abuso, alianças violadas por Israel e Judá, e finalmente a aliança com Davi, as promessas de restauração de Jerusalém e de que o herdeiro de Davi viria a reinar para sempre. O tema da adoração verdadeira é central, contra a prostituição espiritual cometida pelo povo e contra o culto praticado verdadeiro, mas em detrimento das demandas éticas da lei do Senhor.
A visão escatológica de Miqueias é da restauração do templo e da cidade de Jerusalém, que é a montanha da habitação do Senhor, e será um lugar de instrução na lei divina para todo o mundo. O povo israelita será purificado de toda idolatria sob a liderança do filho de Davi, pela misericórdia de Javé, sempre fiel às suas promessas. A profecia messiânica e o resumo da lei de Deus são algumas das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento e também objeto da tradição da Igreja. A profecia da origem daquele que será o governante futuro de Israel, a cidade de Belém, é citada em São Mateus, capítulo 2. Herodes, perturbado com a vinda dos magos para adorar o Salvador, pergunta aos seus escribas onde o Messias deveria nascer, e eles indicam Belém, assim como profetizara Miqueias. Miqueias também profetizou que a origem do Messias é de tempos antigos, do longínquo passado, não estando limitado ao seu nascimento em Belém. Isso foi visto como um vislumbre do profeta da existência do Cristo antes de sua concepção. Nas missas, Miqueias é citado quando se fala de justiça, fidelidade, humildade. A profecia sobre Belém é proclamada no 4º domingo do Advento e como primeira opção de leitura na festa da Natividade da Virgem Maria, em 5 de agosto. Também na visitação a Santa Isabel e nas missas diárias da Quaresma são citados trechos de Miqueias, para encorajar os fiéis que, embora sofram, serão alcançados pela misericórdia divina. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.